pessoal, estou aqui para fazer o que Deus tem ordenado, né? O que Deus ordenou? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então você que está ouvindo esta palavra e deseja chegar ao céu, deseja chegar ao trono de Deus, a oportunidade é essa. Então a porta está aberta. Não rejeite esta oportunidade que Deus tem dado para você. Porque a palavra de Deus diz que os mortos não louvam a Deus. Morreu, pronto. Se preparou para ir para a glória, tudo bem, mas se não estiver preparado, não vai para a glória. Qual é a preparação? É aceitar Jesus como seu Salvador e andar segundo a palavra de Deus. Eu quero ler aqui uns versículos, poucos versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, começando pelo verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam pintar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Olha aí, quer dizer que os filhos de Israel, Moisés passou 40 dias com 40 noites no monte, falando com Deus. Deus falava com Moisés de boca a boca. Olha que maravilha, oh glória! Então, está aqui a palavra muito boa, muito maravilhosa. Seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória o ministério que glória a Deus. Isso é muito importante. Então, aqui diz assim, ó, como não será de maior glória o ministério da justiça. Então aqui está falando em dois sentidos. O ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, letra em tábuas de pedra. E aqui foi glorioso esse ministério, que era o ministério de Moisés, né? Quando tirou o povo lá do Egito, né? E agora aqui está falando também do ministério de Jesus Cristo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha aí, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça que é Deus, né? Isso é importante. Então, é muito bom a gente meditar na palavra de Deus e prosseguir nos estatutos da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, esta mensagem está indo a seu coração. Mensagem essa boa. Então, aqui diz o seguinte, continuando a leitura. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era glorioso, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o ministério, o que permanece. Muito mais em glória o que permanece. Então aqui está falando de
permaneça. Nós temos que aceitar Jesus e permanecer no ministério de Deus, no ministério de Jesus Cristo, porque Ele foi quem veio trazer esta mensagem gloriosa que estamos ouvindo hoje, né? Que coisa boa, né? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo pois tal esperança, usamos de muito ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fintassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, glória, o qual foi por Cristo abolido. Olha aí, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Glória! Olha aí, quando se converterem ao Senhor, então o véu era no tempo da lei, era no tempo de Moisés. Mas quando, aqui diz, quando se converterem, aí tirará o véu, né? Quer dizer, que o véu não faz efeito. Fazia naquela época. Fazia assim, como? Eles botou aquele véu, Moisés botou o véu, não foi para dar vida a alguém, não. Moisés botou o véu porque o rosto dele brilhava e os filhos de Israel não podiam pintar os olhos, que doía, que não alcançava, né? Era um brilho tão maravilhoso que não podia olhar. Uma coisa que ia ser, nada, não era coisa demais. Então, quando hoje vai ler o Velho Testamento, ainda bota o véu, levanta o véu. Olha aí, irmãos, leia e medite a palavra de Deus, isso é muito importante, né? Para nós nos dias de hoje. Então, hoje a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Prosseguimos na palavra de Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é importante. Tem dois caminhos. Caminho largo e espaçoso, que é o caminho da perdição. Caminho estreito e espinhoso é o caminho da salvação. Então procuramos prosseguir neste caminho, que lá na frente você tem coisas maravilhosas, tem riquezas, né? Isso é importante para nós. Você não quer ser rico? Você não quer ser rico dessa passagem para outra? Então aceita Jesus como seu Salvador. Isso é muito importante. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus e entender. Meu amigo, eu sempre gosto de dizer, se você lê e não entendeu, você peça alguém para explicar, que ele vai lhe explicar. Isso é muito importante.